Eu comentava ontem contigo algo impressionante, uma tragédia social terrível. O nosso estado registrando a terceira maior taxa média anual de desemprego em nosso país, segundo apontou pesquisa do IBGE, com base nos dados do ano passado. E tem mais. Os reflexos disso tudo. Quais são as consequências disso tudo? Os desdobramentos do resultado dessa importante pesquisa. Vamos acompanhar? Então balança aí. O levantamento também mostra que o desemprego no quarto trimestre de 2020 foi de 13,9%, caindo 0,0 ponto percentual em relação ao trimestre de julho a setembro do mesmo ano. A taxa de desocupação por sexo foi de 11,9% para homens e 16,4% para as mulheres, no quarto trimestre do ano passado. Para pessoas com ensino médio incompleto, a taxa de 23,7% era superior à dos demais níveis de instrução. Para pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi de 16,9%, mais que o dobro, verificada para o nível superior completo, com 6,9%. O percentual de empregados com carteira de trabalho assinada era de 75% dos empregados do setor privado. A taxa média anual de informalidade no país foi de 38,7% da população ocupada. Infelizmente, o estado de Sergipe já tinha uma dificuldade na geração de emprego antes da pandemia. A gente teve uma dificuldade ainda maior do que a maioria dos estados na retomada da economia após a crise de 2014, 15 e 16. E aí, quando você chega em 2020 com a pandemia, isso se agrava ainda mais. Então, a situação que a gente teve, com muitas empresas fechando suas portas, infelizmente, muitas delas nem conseguiram retomar suas atividades quando foi liberado, porque não aguentaram a dificuldade financeira que passaram durante a pandemia. Isso vai gerando toda essa dificuldade para que a gente tivesse uma maior geração de ocupação dentro do estado de Sergipe. Dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, revelam que em 2020 foram 4.475 empregos formais a menos no estado em todos os setores da economia. O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe revela que no setor de comércio e serviços, 770 lojas fecharam as portas. Os números são estarrecedores, eles por si só já sinalizam a gravíssima crise que vivemos. Evidentemente que a pandemia é o eixo, é o centro. É nela o foco de toda essa crise. Nós precisamos conclamar a sociedade, o poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, a tratar essa crise de outra forma. Então, um grupo de técnicos deve estar tratando da saúde, como deve ser tratada, como está sendo abordado. Mas é preciso definir urgentemente e executar políticas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, para justamente salvar esses empregos. Situação preocupante também no segmento de bares e restaurantes. Segundo a Abrazel, 20% dos estabelecimentos do estado encerraram as atividades ano passado. O índice de desemprego no setor foi de 30%. O ano de 2020 foi um ano que acumulamos vários prejuízos, mas ainda assim conseguimos reabrir devido a políticas de absorção da folha de pagamento, até de ajuda do governo federal, mas os leitos aí não acompanharam, né? A vacinação não está como esperado e agora nós estamos que fechar de novo diante de um ano tão difícil. Como é de uma forma geral, é sem perspectiva, porque o problema não está naquele restaurante ou nesse ou naquele outro, é geral, ninguém mais... O pai de família hoje que se vê desempregado, se vê desesperado também, porque não vai ser recolocado tão facilmente. Rosana se diz uma privilegiada. Depois de 2 anos desempregada, conseguiu voltar ao mercado de trabalho ano passado. Eu passei muito tempo procurando emprego. Senti muita dificuldade. Entreguei meu currículo em vários lugares, tudo sem sucesso. Certo dia eu cadastrei meu currículo na Fundate. E lá, menos de um mês, eu já estava trabalhando. E vejo muita gente nessa situação, em busca de emprego. Rosiane, e tem uma coisa, Rosiane. Foi um verdadeiro milagre na sua vida, extraordinário.
Eu fico muito feliz por você, me alegro por esta sua realização, porque realmente, aí tem uma coisa também, eu estava pensando aqui, o Marco Pinheiro colocou muito bem. São duas questões centrais. Primeiro é você tratar da saúde dessa maneira absolutamente radical, profissional, séria, consequente, com planejamento, com execução, com tudo isso. Agora tem o outro lado, que é a questão econômica, só que esses agentes econômicos, sabe o que eu percebo? Veja se você concorda comigo, o que falta para esses agentes da economia é a sensibilidade que eu falo para você de maneira repetitiva até, essa sensibilidade das pessoas. Quem é que está mais sofrendo nesse momento com relação a essa crise toda? Então vamos ajudar esse pessoal. Esse pessoal precisa desse apoio, porque também tem outra coisa, a economia ela é coletiva. Ela é coletiva, todos nós, de um modo geral, vamos sentir. Então precisa dessa sensibilidade. O que eu te digo também é de sentir na pele essa compaixão. O trabalhador que precisa realmente da sua atividade laboral. Ele precisa trabalhar, ele precisa ir atrás das coisas, ele precisa desse dinheiro para se manter. E não é só a questão do auxílio emergencial, é muito mais, porque com o auxílio não dá também. Então é isso que a gente tem que entender, esse ponto de equilíbrio, mas eu vejo assim, quem decide não tem essa sensibilidade, porque não está sofrendo esse drama na pele. Uma coisa é você teorizar, outra coisa é você viver a crise toda. Há uma diferença imensa nisso. Falta essa sensibilidade.